Fala galera, aqui é Igor Vieira do canal HV Esporte. Chegamos para mais uma entrevista da série Os Crias do Azulão. E hoje estarei contando a história de Wallace, ele que é da base do CSA. Vem comigo nessa! Fala galera, chegamos para o terceiro episódio da série Os Crias do Azulão, aqui no canal HV Esportes, hoje com o Wallace, ele que vai contar um pouco da história dele. Wallace, como é que você iniciou no futebol? Comecei com meus 6, 7 anos já jogando nos campos de terra, mas eu queria falar para você. E com 9 anos, 10 anos foi quando eu cheguei aqui na escolinha do Corinthians Alagoano. E fiquei um bom tempo aqui, até os meus 13, quando eu vim aqui pra base. Depois eu fui ao CRB, onde joguei até os meus 19 anos. E aí com 20 anos foi quando eu cheguei aqui no CSA, graças ao professor Adriano Rodrigues, que me deu a oportunidade de vestir essa camisa maravilhosa. E de lá pra cá foram muitas vitórias, me dediquei bastante. E graças a Deus vem me abençoando bastante aí. E a gente está em busca de grandes objetivos e com certeza vamos conquistar grandes coisas aí esse ano. E o tempo vai passando, a gente tem que aprender, a gente vai aprendendo. E agora é só focar mesmo nesse ano, nessa Série B e aproveitar, né? Desfrutar de tudo. A gente sabe que na caminhada do jogador aparecem muitas dificuldades, né? Só que a galera só vê quando o jogador já está lá no topo e tal, aí diz que é fácil e tal. Mas quais foram as dificuldades que você passou ao longo da sua caminhada? Eu venho de uma família muito humilde, né? Eu cresci aqui mesmo no Benito Bentes, então foi um crescimento muito difícil, né? Em relação à familiar e entre outras coisas. Mas a minha família sempre foi muito dedicada. Eu tinha que buscar inspirações e eu tinha inspiração dentro de casa, sabe? Minhas irmãs, a minha mãe, meu pai sempre foram muito batalhadores. Então eu de início assim eu não gostava muito de futebol, mas depois eu criei uma paixão inexplicável pelo futebol. E quando comecei a jogar foi algo que mudou a minha história, sabe? Todas as dificuldades que eu tinha na minha vida eu consegui esquecer, e dentro do campo eu só pensava no futebol, só pensava na minha família. E isso foi um ponto específico assim para pensar em coisas positivas, foi jogando futebol. Graças a Deus que as coisas difíceis que ocorreu lá no passado, hoje mudou muito e eu tô vivendo um momento muito incrível da minha vida. E como é que foi a sua chegada aqui no CSA? Conta aí pra gente. Eu cheguei em fevereiro, fevereiro de 2020, graças ao Adriano e indicações que ele teve sobre mim. E cheguei, quando eu cheguei em 2020, a gente teve poucos amistosos, né? A base teve poucos amistosos, a gente treinava na UFAL. E teve a pandemia. Foi o ano que começou a pandemia, a gente tinha que treinar em casa. E foi muito difícil pra gente, né? A gente tava montando um time, tinha um time muito bom, sub-20, ia ter Alagoano, ia ter Copa do Nordeste. E depois, do nada, a gente já não tinha expectativa, porque a pandemia, esse vírus chegou e atrapalhou muita coisa. Mas depois o CSA novamente dando a oportunidade pra gente de vir treinar aqui, de fazer parte já dos profissionais. A gente vinha só por completar o treino dos não relacionados. E isso foi muito importante pra gente, porque a gente já estava tendo uma visão de como era o profissional, a gente já estava treinando com alguns caras, né? Alexandre, Michel Douglas, entre outros. E foi muito importante pra gente. Então, depois disso, a pandemia deu uma amenizada, assim, e teve a Copa do Nordeste Sub-20, né? Então foi onde, de verdade, a diretoria do CSA trabalhou muito forte para colocar a gente nessa Copa do Nordeste, né? E graças a Deus abençoou. A gente foi lá nessa Copa do Nordeste, a gente classificou, fez uma boa campanha. De lá para cá, a gente subiu profissional, vem aproveitando aí as oportunidades que a gente vem tendo. E quais foram os 3 principais jogos que você fez com a camisa do CSA? Isso aí é fácil. Lá contra o Motoclube,
jogo que tava eu e o Tito, a gente jogou como titular, a gente tinha acabado de subir, teve poucos treinos assim, o treinador Moza já quis utilizar a gente como titular, então foi um momento inexplicável pra mim, né, tipo o Tito também. E eu lembro que nesse jogo, quando acabou esse jogo, a gente empatou 0-0, eu e o Tito a gente se abraçava muito, a gente só queria se abraçar muito mesmo. E a gente tava quase chorando, porque foi um momento incrível pra gente. Os outros dois jogos foi contra o Asa, lá no Coraci da Mata Fonseca, que eu entrei, que eu joguei. A gente acabou empatando o jogo também. E o outro jogo foi contra o Jaciobá. E isso aí o nosso time já tava, tipo... a gente veio jogar contra o Murici na estreia e o profissional ficou lá na pré-temporada no Retrô. E aí quando juntou todo mundo, voltou todo mundo pra Maceió, e aí esse jogo foi contra o Jaciobá que a gente conseguiu a vitória. E tava todo mundo reunido ali, a gente se sentiu mesmo como um profissional junto do grupo, sabe? Então foi muito importante pra mim. E como é que foi essa experiência de ter grandes jogadores que passaram pelo futebol brasileiro? E, assim, fala pra gente algum conselho que você recebeu e que você leva pra toda a sua vida. Velho, é importante demais a gente estar trabalhando com caras incríveis, né? Caras que jogaram em grandes clubes por aí. A gente aproveita ao máximo, né? A gente preza ao máximo de ficar perto dele, de escutar o que eles têm pra falar. Quando a gente tá dentro do campo também, a gente escuta muito. A gente nunca quer passar, eles falam, a gente responde, a gente nunca faz isso, a gente sempre escuta mesmo, a gente agradece quando eles falam, né? Porque é importante demais pra gente. E fora as histórias, as resenhas que eles têm pra nos contar, que é muito, muito bom ouvir isso deles. Então é de verdade muito importante treinar com eles, conviver com eles no dia a dia. Isso é de grande aprendizado pra gente. E agora, o canal HV Esportes tem um recadinho pra você. Você falou de algumas competições que você jogou, mas eu queria que você contasse sobre a Copa do Nordeste. Como é que foi essa experiência? A Copa do Nordeste foi incrível pra gente, porque a gente tava parado no ano 2020, então quando falaram pra gente, vocês vão jogar a Copa do Nordeste Sub-20, foi de alegria pra todo mundo, sabe, pra base, e aí começou uma preparação que foi curta, né, mas a gente deu o nosso melhor, a gente deu o nosso máximo, e quando a gente viajou, a gente tinha essa ideia de vamos classificar, tá todo mundo unido, vamos classificar. Luiz, a comissão técnica, Adriano Rodrigues, o Lula, todo mundo estava muito fechado. Então a gente já vinha usando a forma de jogar do profissional, a gente vinha treinando junto com o profissional algumas vezes. E essa Copa do Nordeste foi muito importante, porque além de a gente aproveitar muito, assim, de se divertir, de estar viajando, estar numa cidade diferente, que era Boa Viagem lá em Recife, a gente sabia a importância de estar jogando aquela Copa do Nordeste, né? Que alguns poderiam jogar o profissional, poderiam subir pro profissional, né? E então todo mundo queria aproveitar 100% aquela Copa do Nordeste, e foi o que a gente fez, a gente deu o nosso melhor. Infelizmente a gente não conseguiu passar das quartas de finais, do Peri Lima nos pênaltis, mas a gente aproveitou de verdade. Quando a gente parou assim pra raciocinar, a gente viu que de verdade a gente tinha dado o nosso melhor e grandes coisas aconteceram depois dessa Copa do Nordeste. Tanto que aconteceu foi que vocês jogaram a Copa Alagoas, não é isso? Isso. Como várias partidas vocês fizeram pela Copa Alagoas, né? Isso. Eles tiveram a ideia de colocar o Sub-20 nessa competição, já que o profissional estava de férias. E foi importante pra gente, apesar de a gente ter um empate e 2 derrotas, a gente também aproveitou demais isso, sabe? Porque eram pessoas mais velhas, né? Eram pessoas adultas. E a gente vindo nessa transição de base para profissional foi muito importante, sabe? Porque a gente estava aprendendo, a gente estava pegando a malícia de jogar como profissional, com pessoas profissionais. Então foi importante demais. E como é que foi essa transição sua da base para o profissional? Você esperava esse momento e como é que foi a sua adaptação ao profissional? Na verdade, no ano estava meio desacreditado, né? Mas que a gente veio trabalhar com os não relacionados, com os caras que estavam em transição, saindo do departamento médico para voltar a jogar, né?
a gente começou a enxergar, ter mais uma visão ampla assim, do que, poxa, ainda dá tempo, sabe? Ainda dá. E a gente, quando teve essa junção assim, do Sub-20 que ia para a Copa do Nordeste, a gente começou a utilizar o método de jogo do profissional. E então, quando a gente saiu da base e veio pro profissional, a gente já tinha uma ideia de como era a forma de jogar, os treinos, né? Isso graças ao Adriano Rodrigues, que estava sempre conectado no profissional e sempre na base. E aí ele trazia os trabalhos de profissional para a base e isso ajudava a gente. Isso ajudou muito a gente, né? Ele fazia essa transição, né? Como eu vinha dizendo para você, ele pegava os treinos de profissional e trazia pra gente da base. Então, quando a gente subiu, né, tava nessa transição de base profissional, a gente já tinha a noção dos treinos, a gente já sabia as movimentações, né, que o professor Musa precisava. Então, não foi tão difícil, né? Claro que tem as dificuldades de estar fazendo parte dessa transição, mas a gente já tinha ali um algo a mais, sabe? Já tinha um bom início. Wallace, o que é que representa o CSA para você? Eu olho pro CSA, quando chego aqui todos os dias, o que eu sinto é gratidão, sabe? Porque eles abriram de verdade a porta para mim e estão me mostrando o que é ser profissional, como ter uma vida profissional, como estar no meio de jogadores, né, conviver nessa vida. E isso é só o sentimento de gratidão mesmo, de estar vestindo essa camisa, né, tão importante aqui no nosso estado, tão grande, né, no nosso país. Então é só gratidão, de verdade. Gratidão a todas as pessoas que fazem parte desse clube e aos companheiros que eu venho fazendo aqui dentro desse clube. Eu só tenho a agradecer, de verdade. Se você pudesse mandar uma mensagem pra galera, que tem muita gente que acompanha o seu trabalho e tal, inclusive agora quando eu fiz a postagem, a galera começou a falar de você e tal. Que mensagem você deixaria para essa galera que acompanha o canal, que tem o mesmo sonho que o seu de um dia poder jogar no CSA? Velho, persevera, sabe? Nunca deixa de acreditar, porque quando as dificuldades batem na porta, a gente pensa muitas coisas. A gente pensa em parar, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe de onde vem as oportunidades, mas isso a gente tem que deixar na mão de Deus e perseverar. A gente tem que acreditar na gente, porque se a gente não acreditar na gente, quem é que vai acreditar? Então, sempre perseverem, sempre acreditem, sempre tenham o foco e sempre sejam focados de verdade no sonho de vocês, porque uma hora vai acontecer. Estamos chegando no final da nossa entrevista. Quero agradecer o Wallace, que contou um pouco da sua história, e quero agradecer a você que está acompanhando essa série Os Crias do Azulão. E o Wallace vai terminar deixando um recadinho para a galera seguir o nosso canal. Galera, sigam o canal HV Esportes, ativem o sininho, as notificações e não percam nenhum vídeo, tá bom? Tamo junto. Valeu, galera, e um forte abraço e até o próximo programa.